Já estou ao lado do promotor do Ministério Público, Alexandre Matos Guedes. Obrigada, doutor, pela presença no RDTV. Não, nós que agradecemos a oportunidade de esclarecer o nosso papel aqui. Doutor, vamos falar então sobre campanha eleitoral, né? A gente tem algumas regras estabelecidas. Como que o Ministério Público vai tratar do assunto? Há uma atuação específica dos promotores? Sem dúvida. Entre os promotores eleitorais de Cuiabá, nós estamos divididos em tarefas ou missões. Alguns estão cuidando do registro dos candidatos, alguns estão cuidando do abuso do poder, outros vão cuidar das contas. E nós temos 3 promotores que estão designados para cuidar da propaganda. Sou eu, o Dr. Marcos Bulhões e o Dr. Rubens Alves de Paula. Então nós 3 estamos encarregados de tratar da propaganda e coibir eventuais irregularidades. Como que o Ministério Público pode trabalhar na questão eleitoral sem deixar de lado os outros trabalhos já definidos pelo Ministério Público, assim como acontece com os juízes eleitorais, né? Eles deixam um pouquinho o trabalho dos processos do trâmite comum para se dedicar ao eleitoral. No Ministério Público acontece da mesma forma? Da mesma forma, nós temos prioridades, a eleição é a prioridade zero da promotoria eleitoral. Então nós deixamos, não é que nós deixamos nossos outros trabalhos de lado, mas nós priorizamos a questão eleitoral por causa dos prazos e também porque é uma questão, é um momento maior do regime democrático, que são as eleições. Então é a prioridade zero de qualquer instituição que pretenda fiscalizar a lei, que é o caso do Ministério Público. Isso pode prejudicar os trabalhos definidos pelo Ministério Público ou não? Não, isso só nos exige mais dos promotores eleitorais, mas não nos prejudica. É claro que você tem sempre prioridades no seu serviço, as prioridades têm que ser cumpridas. E você tem que trabalhar e gerir isso. Mas nós não deixamos nada de lado, não. Mas a eleição, como eu disse, é a nossa prioridade. Como que está a questão, por exemplo, da capacitação dos promotores para não caírem na armadilha de alguns denuncismos entre candidatos, né? A gente sabe que existem denúncias palpáveis, factíveis, mas existem outras que só servem justamente para tirar o foco daquilo que realmente é real. Como que o Ministério Público vai trabalhar nessa diferenciação? Bom, obviamente que nós já temos uma certa experiência nisso, mas é importante que a gente tenha que ver o tipo de denúncia. Se a denúncia é genérica, a gente sempre faz uma apreciação prévia, a gente sempre faz uma análise prévia. Nós não vamos engolir simplesmente, já sair representando qualquer denúncia que for aparecendo. A denúncia tem que ter um certo elemento concreto. Ela tem que dizer o lugar, ela tem que dizer o que está acontecendo efetivamente, a gente averigua, o TRE também tem o poder de polícia, os juízes eleitorais têm poder de polícia também para verificar o que está acontecendo, e a gente vai trabalhar a partir desses elementos concretos. A gente faz um filtro também, justamente até para a gente impedir o denuncismo. A gente tem que lembrar que o Ministério Público, ele está aqui não é para coibir propaganda, é para que a propaganda aconteça de uma maneira normal, para que todos os candidatos possam passar a sua mensagem. Então a gente é o garantidor da propaganda regular. A gente sabe que a propaganda, né, no período das eleições municipais, ela acaba tendo um volume maior, né? Tanto de impressos, de panfletos. Como que o Ministério Público pode contribuir para que isso não ocorra de maneira exacerbada? Não, a gente tem que lembrar o seguinte, que a propaganda impressa, etc., ela é admitida. Só que os impressos têm que seguir algumas regras. Tem que ter o nome do candidato, o número do candidato, o partido, a coligação que ele pertence. Então, isso tudo tem que ser verificado. Mas isso aí, de uma maneira geral, é livre. A distribuição de santinhos, então tudo isso é livre. A gente só tem algumas regras. Por exemplo, você não pode outdoor, você não pode qualquer pintura ou cartaz que tenha mais de 4 metros quadrados. Né? Então, tudo isso são indicativos de que existem limites para a propaganda, e é nesses limites que nós vamos trabalhar. Então, se um candidato tem, por exemplo, uma placa que equivale ao outdoor, isso já está irregular. Então, é nessas coisas que nós vamos tratar. A gente tem uma imagem, doutor, que a gente tirou inclusive da internet, que está acontecendo compartilhamento, especialmente nas redes sociais, no Facebook principalmente, que justamente mostra onde que se pode, onde se não pode colocar esse material. A gente vê ali que em árvores, por exemplo, em postes, não poderia ser colocado. Seria aquela questão do ponto fixo, que o senhor dizia agora há pouco. Exatamente. É proibida a propaganda fixa nas vias públicas, postes, árvores. O que é admitido nas vias públicas são aquelas propagandas móveis, ou seja, aquelas que são colocadas e tiradas no mesmo dia. Então, isso é admissível. Então, qualquer tipo de propaganda fixa nas vias públicas, ela não pode ser admitida e está consequentemente irregular. E a questão dos viadutos, por exemplo? Os viadutos também são bens públicos, então também não é admitido nada
fixo nesses locais. Nem placa de trânsito, aquela sinalização de trânsito onde a gente via antes nos semáforos, também não pode? Não, isso também não é admissível, justamente. Todos são equipamentos públicos que você não pode colocar nada fixo. Essa que é o grande diferencial. Você não pode colocar nada fixo nesses lugares. Então, antigamente você tinha os cartazes que eram colados, você tinha realmente coisas que você pendurava. Hoje em dia isso já não é mais admissível. Era uma disputa por metro quadrado. Exatamente. Antes, né? Então, e todo dia com alguém diferente. Então, é justamente para impedir esse vale tudo que a lei estabeleceu essas circunstâncias. Outra questão da propaganda eleitoral não diz respeito somente às vias fixas, né, os impressos normalmente. A gente também tem a propaganda eleitoral gratuita. Como que o Ministério Público pode atuar no sentido de fiscalizar? A propaganda gratuita em rádio e televisão, ela vai ter o seu período, né? E o Ministério Público vai estar atento todos os dias para coibir eventuais irregularidades. Então, tanto do que nos foi denunciado, como aquilo que nós mesmos vimos. Não é admissível censura prévia, mas toda irregularidade vai ser, obviamente, coibida. Quais irregularidades podem ser cometidas pelos candidatos no caso da eleitoral gratuita? Excesso de tempo? A gente tem vários tipos de situações que podem acontecer. Existem alguns tipos de propagandas que são proibidas. Você não pode fazer propaganda, por exemplo, prometendo vantagens ao eleitor. Isso é um diferencial, né, que é importante. Você não pode prometer e não pode dar nada ao eleitor. É proibida a distribuição de brindes, camisetas, canetas. Então, assim, todo esse tipo de propaganda, de uma maneira geral, é ilícita e vai ser coibida. E na questão da internet, doutora, a gente sabe que as redes sociais viraram uma forte ferramenta para esses candidatos que já começam desde já a fazer o seu nome, né? Como que o Ministério Público pode trabalhar nesse sentido? Bom, isso aí está uma questão interessante. As redes sociais são um fenômeno relativamente novo, né? Mas, obviamente, que nós temos alguns limites. É admissível propaganda nas redes sociais? Sim, desde que seja feito tudo de uma maneira transparente. Quer dizer, o candidato tem sua identidade própria, quer dizer, que mostra desde já que ele é candidato, que então ele tem seu nome, seu número, quer dizer, então, de uma maneira oficial, ele pode divulgar o seu nome nas redes sociais, mas desde que seja identificado. O que se proíbe? É aquilo que a gente chama na internet do troller, né? É aquelas pessoas que elas, com o seu próprio nome, fazem a propaganda do candidato e aparecem nas redes sociais fazendo a propaganda, né? Então você vê que aquele conjunto de pessoas, aquele conjunto de e-mails, ele faz aquela propaganda irregular. Então essa é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado e que nós vamos verificar a regularidade. Mas lembrando então que o candidato, desde que tenha o seu perfil, seu site, tudo de uma maneira transparente, não há esse problema. Diferenciação. E além na questão das redes sociais ainda, doutor, e a questão dos grupos, né? A gente sabe que tem o perfil e tem os grupos. No grupo não seria permitido. Exatamente. A gente tem que trabalhar a questão dos grupos, assim, porque, como eu falei, uma coisa relativamente nova. A gente ainda está trabalhando, a gente vai muito pela questão do excesso. É muito difícil você dizer o que é irregular. Você pode dizer muitas vezes o que não é regular. Isso aí você verifica no dia a dia, no caso concreto. Como eu falei, um dos nossos fatores principais é a transparência do que está acontecendo. Quer dizer, você saber imediatamente que o sujeito é o candidato e que aquilo ali é uma propaganda. Então esse que é o ponto que nós estamos trabalhando, que nós pretendemos focar melhor. Como que um cidadão comum pode buscar o Ministério Público quando vê algum caso irregular de propaganda? O TRE tem o seu disque denúncia, que é o 0800 647 8191. E nós também temos no Ministério Público nossa ouvidoria, que é o 127. Por esses telefones e na página do TRE e do Ministério Público, você tem os canais que as pessoas podem ligar ou mandar e-mails falando a respeito de denúncias, tanto de propaganda como de abuso de poder econômico, que também, embora não esteja pessoalmente vinculado, é também as nossas prioridades, e sempre pedindo o seguinte, que a pessoa nos diga elementos concretos. O que for genérico não vai poder ser aceito. Quem é o candidato, exatamente o que está acontecendo. Exatamente, lugar. Por exemplo, está havendo um showmício, porque o showmício é proibido. É proibido. Está havendo um showmício clandestino não sei aonde. Então aí nós vamos
Então tem que dizer onde que vai ser, o que vai acontecer para a gente poder trabalhar. Doutor, como a lei da transparência pode vir a contribuir com o processo eleitoral? Não tenha dúvida que agora nós estamos numa nova fase. A administração pública brasileira sempre foi fechada. Isso é como um fato. Culturalmente fechada. Então agora não. Agora você tem que dar todas as informações possíveis e imagináveis. Então todo acesso a informações é importante. Especialmente dos candidatos que já tenham algum cargo público, ou que já tiveram algum cargo público, ou quem detém cargo público e está apoiando outro. Então, a partir desse acesso à informação, nós vamos poder saber verbas que estejam sendo aplicadas de maneira irregular. Eu acho que esse é um ponto fundamental. O abuso do poder político, ele pode ser muito coibido com a questão da transparência. A questão dos apoios políticos disfarçados de um abuso de poder político. Exatamente. Lembrando que uma coisa é o apoio político, outra coisa é o uso da máquina pública como apoio. A gente tem alguns candidatos em Cuiabá que vão receber apoios de gestores públicos, do governador, de prefeitos, de deputados. O Ministério Público vai estar atento a essas situações? Vamos estar atento no sentido de não deixar o apoio político, que é lícito e faz parte do democrático, descambar para algum apoio não republicano. Quer dizer, que a máquina pública posta a serviço de uma ou várias candidaturas. Então, é aquilo que a gente fala, ao uso da máquina, esse que é o ponto fundamental. Uma coisa é apoio político, ele está comigo, ele tem o meu apoio, ele vai me ajudar. Outra coisa é efetivamente colocar verbas públicas, estruturas públicas a favor de um ou mais candidatos. Fazendo um parênteses, além das eleições, doutor, a gente tem conhecimento que o senhor pediu um processo de investigação a respeito das obras da Arena Pantanal, ligadas à acessibilidade. Exatamente do que se trata? Bom, a gente viu na própria mídia, denúncias a respeito, notícias, aliás, a respeito do problema da acessibilidade na arena. Nós não sabemos se realmente esses problemas existem e nós abrimos um inquérito justamente para apurar isso, né? O que está acontecendo. A Arena Pantanal é a principal obra da Copa, está no valor de centenas de milhões de reais, é a obra mais importante que você tem no estado, vai ser a vitrine do Mato Grosso para o mundo. Então é absolutamente necessário que ela seja feita nos seus mínimos detalhes, de uma maneira correta e regular, para não haver desperdício de recursos públicos. E como infelizmente a gente também tem notícias de que muitas obras públicas não têm o padrão de qualidade adequado, na Arena isso se multiplica, essa necessidade de fiscalização. Então nós abrimos um inquérito justamente para conferir que está tudo sendo feito de maneira adequada. Há algum indício de que isso não esteja acontecendo? Por enquanto, nós estamos ainda requisitando informações da Secopa, nós acabamos de requisitar o projeto, né, para a gente ver, né, o que está acontecendo. Então, a gente está trabalhando nisso. Né? Não estamos fazendo pré-julgamento, né, mas é importante que a gente tenha essa fiscalização para poder garantir ao contribuinte mato-grossense que, já que ele está gastando centenas de milhões de reais numa arena que pelo menos seja gasto de maneira perfeito. Se eu não me engano, é R$500 bilhão investidos. São centenas de milhões de reais. Pode chegar, a gente também vê na mídia, mais ou menos 500 milhões. Então a gente tem que ver que é uma obra de absoluto vulto num estado como o Mato Grosso, que tem suas deficiências em educação, saúde. Então, já que vai se gastar dinheiro nisso, que se gaste então de uma maneira consequente. E as outras obras da Copa? Como que o Ministério Público vem atuando nesse sentido? Bom, o Ministério Público ele tem um grupo de acompanhamento da Copa, então estão várias situações estão sendo colocadas. O grupo do urbanismo, que tem o Dr. Carlos Eduardo Silva, está acompanhando muito bem a questão das obras de viárias, né? A questão do patrimônio público, o Dr. Clóvis e o Dr. Tiago estão cuidando desse assunto também. Quer dizer, então nós estamos lidando com todos os aspectos possíveis da questão da Copa do Mundo. O senhor sabe me dizer quantos inquéritos ou quantos pedidos já foram feitos pelo Ministério Público em razão de uma ou outra possível irregularidade? Não, é que é o seguinte, como eu falei, é um grupo, cada um tem o seu próprio setor, fica difícil a gente poder dar isso, porque nós temos vários inquéritos em andamento, alguns ainda nós não podemos divulgar, porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? Mas então temos várias investigações em andamento e com o tempo nós vamos prestar contas à sociedade, dentro da transparência, daquilo que nós estamos efetivamente fazendo. Existe algum que é possível divulgar além da questão da Arena? Neste momento não, até porque eu fico um pouco complicado de dizer coisas dos outros promotores, então na minha promotoria eu falo com uma certa liberdade.
Tá certo, doutor. Obrigada pela presença na RDTV. Não, nós é que agradecemos. O papel do Ministério Público é informar a sociedade e deixar muito claro o seguinte ao eleitor, que nada é de graça. Se estão oferecendo alguma vantagem ao eleitor, ou estão fazendo alguma coisa, propaganda irregular, é porque o candidato que já descumpre a lei inicialmente vai descumprir a lei se for eleito. Então, lembrando que o dinheiro irregular que é oferecido ao eleitor, ele provavelmente depois vai ser objeto de algum desvio do serviço público. É o remédio que falta no posto, é a escola caindo aos pedaços, é o buraco no asfalto. Então, o eleitor tem que estar prestando muita atenção nesse assunto. O dinheiro que ele recebe não compensa aquilo que ele deixa de usufruir, de ganhar com o serviço público propriamente dito. E aqueles que virem qualquer situação irregular, por favor, façam as denúncias junto ao Ministério Público. Por favor, consequentes e determinados para que a gente possa exercer nosso papel. Lembrando os telefones, doutor? Tem do TRE, que é o 0800 647 8191. E o do Ministério Público, que é o 127. 127 é mais fácil. Também, né? Mas é que do TRS já vai direto, né? Numa questão eleitoral. E lembrando também nos sítios da internet do TRE e do Ministério Público, você também tem como fazer as suas denúncias. Vamos acompanhar, então, a propaganda eleitoral. Por favor. Doutor, obrigada, viu? E a edição dessa segunda-feira vai ficando por aqui. Mas continue conosco no portal rdnews.com.br. Aqui você encontra as principais notícias dos bastidores da política mato-grossense. Acesse, informe-se. E um dos destaques de hoje é o fato do governador Silval Barbosa admitir que o Estado possa administrar a loteria de Mato Grosso, a LEMAT. Apesar de reativada em 2007, a nova regulamentação da autarquia só foi publicada em novembro do ano passado e, desde então, aguarda a realização de licitação. Opine! Para você, uma excelente semana e nos vemos de novo amanhã, ao vivo às 8 horas. Até lá!